Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje então a gente vai falar sobre progressão aritmética. A progressão aritmética então, a gente já conversou sobre ela um pouquinho, sobre sequências, né, na última aula. A progressão aritmética é um tipo de sequência específico onde sempre de um termo para o outro a gente aumenta um valor fixo, uma constante, que aqui a gente vai chamar de razão. Então vamos começar com um exemplo geral, assim, falando numa sequência qualquer para a gente introduzir o que é uma PA, uma progressão aritmética. Então, dada a sequência, onde o termo AN é igual a 2n menos 1, com n os números naturais, sem ser o zero, determinar os 6 primeiros termos dessa sequência. Tá. Quando eu escrevo A e embaixo, pequenininho índice n, esse n que vem embaixo, subscrito aqui, ele é o chamado, a chamada posição do termo da minha sequência. Então, esse A é o termo e o N é a posição do termo. Então, o N que vem aqui subscrito é a posição. Então, isso aqui é mais ou menos uma fórmula. É uma forma prática da gente calcular quem são os termos que estão na nossa sequência. Para eu calcular o termo, basta escolher a posição que eu quero e trocar no lugar do N. E substituir, então, na fórmula para a gente determinar aquele termo na enésima posição. Então, eu quero descobrir aqui os 6 primeiros termos. Então, tem que calcular primeiro quem é o primeiro termo da sequência, o A1. Quem é o A1? É o primeiro termo, porque aqui embaixo a gente coloca a posição. Então, eu troquei o N por posição 1. Então, tu pega a fórmula e troca o N pelo valor 1, para descobrir quem é o A1, ou seja, o primeiro termo da sequência. Então, o A1 vai ser igual a 2 vezes 1 menos 1. Então, eu troquei o N aqui na fórmula por 1. Então, o A1 vai ser 2 vezes 1 menos 1. Então, vai ser 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Então, o primeiro termo vale 1. Quem é o segundo termo dessa sequência? O A2. Então, vou trocar agora na fórmula o N por 2, para ver quem é o segundo termo. Então, o A2 é igual a 2 vezes 2 menos 1. Então, 2 vezes 2 menos 1. Que é 4 menos 1, resulta em 3. Então, o segundo termo da sequência é 3. Então, o primeiro termo a gente sabe que é 1, depois 3. Vamos calcular o terceiro termo. Quem é o A3, o terceiro termo da sequência. Pega a fórmula e troca o N por 3. Então, o A3 é igual a 2 vezes 3, que dá 6, menos 1, que dá 5. Então, já direto, o A3 vale 5. Quem é o A4? O A4, o quarto termo da sequência, tem que pegar a fórmula da sequência e trocar o N por 4. Então, o A4 é igual a 2 vezes 4, que é 8, menos 1, que dá 7. Então, o quarto termo é 7. E assim seguiria. Observa que aqui tem um padrão essa sequência, né? Essa sequência aqui, ó, tá acontecendo o que com ela? Sempre aumentando de 2 em 2. Certo? Vamos calcular mais uma vez o A5? Quem é o A5? Troca o N por 5. 2 vezes 5 dá 10, menos 1 dá 9. Então, A5 é 9. Então, está fechando essa lógica. É a sequência dos números ímpares, né, na verdade. 1, 3, 5, 7, 9. Quem é o sexto termo? É o 11. Depois seria 13, depois 15, 17, 19 e assim vai. Mas tá aí. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma sequência onde nos deram uma fórmula, o termo geral, nos deram uma fórmula para calcular qualquer termo, basta tu trocar o N pelo valor que tu quer, da posição, certo? Só que essa sequência aqui, eu comecei com ela porque ela tem essa característica que é o que a gente vai estudar na aula de hoje, que são as progressões aritméticas. Ela é uma progressão aritmética, porque de um termo para o outro, a gente consegue observar que sempre está somando 2. Então, nesse caso, tu tem uma sequência que tem sempre uma razão 2 positiva, sempre está somando 2. Sempre quando tu soma um valor fixo, uma constante, é chamado de progressão aritmética, que é a nossa aula de hoje. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de sequência. Então a gente vai falar sobre progressão aritmética. Então, o que é uma progressão aritmética? Então uma progressão aritmética vai ser uma sequência de números, onde sempre a partir do segundo vai ser igual o anterior somado a uma constante R, que é chamada razão da tua progressão aritmética. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma PA, né? Que a razão vale 2, porque a gente sempre está somando 2 para chegar no próximo termo. Então, isso é uma progressão aritmética. Tu sempre soma um valor constante. Óbvio, se for um valor positivo, tu vai aumentando, né? Se for, tu pode somar um valor negativo, que na verdade é a mesma coisa do que subtrair, né? Mais com menos fica menos.
Então a gente subtrai sempre o mesmo valor. Se for sempre o mesmo valor, tem que ser o mesmo, não pode mudar. Então é uma progressão aritmética. Então aqui embaixo a gente tem exemplos de PAs. Então primeiro exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então isso aqui é uma PA, porque está sempre somando quanto? Aqui a razão que a gente vai chamar de letra R, tá? A razão é quanto? É 2 positivo. Então sempre está somando 2. B. Menos 4, 1, 6, 11, 16, 21, 3 pontinhos, porque segue, essa daqui é infinita, ela segue. A de cima acabou no 12, né? Mas a letra B tem 3 pontinhos, é como se ela seguisse. Quanto que vale a razão na letra B? Se tu observar sempre, a partir do segundo, está somando quanto no termo anterior para chegar nele? Está sempre somando 5. Então a razão da letra B é 5. Na letra C, raiz de 3, 3 raiz de 3, 5 raiz de 3, quanto que tu está somando de um termo para o outro? Está sempre aumentando 2 raiz de 3. Uma raiz de 3 mais 2 raiz de 3 dá 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 dá 5 raiz de 3. O próximo termo seria 7 raiz de 3. E assim sucessivamente. O D, 0, 1 meio, 1, 3 meios, 2, 5 meios. E está aumentando de quanto em quanto? Essa progressão aritmética está sempre o mesmo valor, está aumentando sempre quanto? Meio, né? Sempre está aumentando de meio em meio. Na letra E, quanto que vale a razão? 32, 23, 14, 5, menos 4, menos 3, ó, tá baixando. Então aqui a gente tá somando um valor negativo, né? Que é a mesma coisa que diminuir. Então aqui está diminuindo quanto? Pega só 2 aí para ver, né? 23 para 32 diminuiu quanto? Diminuiu 9, né? Então a razão é menos 9, tu está somando menos 9, que na verdade é diminuindo 9. Então a razão negativa é uma PA que ela vai baixando sempre o mesmo valor, mas tem que ser um valor constante, isso é muito importante. Se mudar, que nem ali na letra A, está aumentando de 2 em 2, se lá daqui a pouco no meio aumentar 3, não é PA. Para ser progressão aritmética tem que sempre estar somando um valor fixo, constante sempre, que é a razão. Se ela for positiva, é um número que tu está somando, ele vai aumentando, né, a sequência. Agora, a razão ela pode ser negativa, daí tu está somando um número negativo, então tu fica subtraindo, né? Que é o exemplo da E e da F. Na F, quanto que vale a razão? Na F, tu está diminuindo, né? Menos 2, menos 5, menos 8, menos 11, menos 4, está baixando de 3 em 3, então a razão é menos 3. Certo? Então isso é uma progressão aritmética, uma sequência de números, que sempre a partir do segundo, para chegar no próximo, tu pega o anterior e soma um valor fixo, uma constante, que é chamada razão. Que aqui a gente vai simbolizar pela letra R. Se na PA tu tiver uma razão maior que 0, então a PA vai ser chamada de crescente. Claro, tu está somando um número positivo, então ela vai subindo os valores. Se a PA tiver um número de razão menor que 0, uma razão negativa, então a PA vai ser decrescente, os números vão baixando, né? Por exemplo, 11, 8, 5, 2, menos 1, aqui a PA tem razão menos 3, né? Então está baixando de 3 em 3. E pode ter a PA razão 0, né? Razão 0 está sempre somando 0, ou seja, a PA não vai sair do lugar, então ela vai ser uma PA constante. Então a PA ela pode ser crescente, pode ser decrescente, pode ser constante. Aí a gente observa, na verdade, os números, né, que estão aparecendo na nossa sequência. Vamos pegar um exemplo. Escreva a PA de 6 termos, onde o primeiro termo é 5 e a razão é 3. Tranquilo, né? Então é uma PA que tem 6 termos, então é uma sequência de 6 termos, o primeiro termo é 5 e a razão é 3 positivo. Então, o que significa? Se é uma PA, tu tem que lembrar que está sempre somando um valor fixo. Como a razão é 3 positivo, tu está sempre somando 3. Então, para chegar a partir do segundo, para chegar no próximo termo, é sempre tu pegar o anterior e soma 3. Então, aqui é 5, o próximo termo vai ser 8, próximo termo vai somar 3, vai ser 11, próximo termo vai somar 3, 14, depois 17, soma 3, 20. Então, tá aí. Essa é a nossa progressão aritmética. Tem 6 termos, o primeiro termo é 5 e a razão é 3. 2. Ache o sétimo termo de uma PA na qual o A3 vale 0 e a razão vale 4. Então pensa comigo. Tu tem uma sequência de números, tá? Vou fazer aqui os tracinhos só para a gente imaginar. Aqui é o terceiro termo, que é 0. Quarto, quinto, sexto, sétimo. Eu quero calcular o A7. Tá? Eles falaram que o A3, o terceiro termo, vale 0. E falaram que a razão é 4. Sim? E perguntaram quanto que vale o sétimo termo, ou seja, o A7. Quanto que ele vale aqui? O
que eu posso pensar? Pensa assim, como é uma PA, tu sabe que sempre vai mudar um valor constante, né? Sempre vai mudar um valor constante. Então, se tu tá, deixa eu tinha ido. Vou botar aqui um pouquinho pra cima, acho. Se tu tá no terceiro termo, que vale 0, e tu quer calcular o A7, pensa comigo. Se tu tá na casa 3, tipo um tabuleiro, tu tá na casa 3, tu quer ir pra casa 7. Quantos passos tu tem que andar pra frente? Tem que andar 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, para sair do A3 e ir pro A7, tu tem que andar 4 passos. Cada passo aumenta uma razão, né? Então, aqui vai aumentar 4, aqui 4, aqui 4, aqui 4. Então, como são 4 passos que aumenta 4, então vai aumentar 16, né? Que cada passo aumenta 4. Tu vai andar 4 passos, então vai ser 4 vezes 4, vão aumentar 16. Então, se aqui o A3 é 0, 0 aumenta 16, o A7 vai ser 16. Então, resposta, o A7 vale 16. Tu poderia, claro, de ir 1 em 1, mas essa lógica aqui é importante porque ela vai auxiliar muito nas nossas contas depois. Tu poderia ir de 1 em 1, né? Tipo, aqui é 0, o A3. Então, o A4 aumenta 4, né? A razão é 4. Então, aumenta 4, aumenta 4, aumenta 4, aumenta 4. Se pedisse o A2, bom, para chegar em 0, se aumentou 4, então aqui era menos 4. E aqui era menos 8. Né? Então, tu poderia até ver os outros. Só que é legal de tu pensar assim, se tu tá no A13 e tu quer ir pro A7, tu vai andar 4 passos, 4 casas. Como cada casa aumenta 4, então 4 vezes 4 vai aumentar 16. Fechou. 3. A sequência x menos 4, 2x e x mais 2 é uma PA. Calcule o valor de x e a razão dessa PA. Então, vamos ver. Então, o que eu posso pensar, que eu acho interessante quando tem esses problemas de x? Tu pode pensar assim, aqui está o primeiro termo, né? Está o A1, aqui está o A2 e aqui está o A3. Se tu fizer o A2 menos o A1, vai dar a razão, vai dar o valor da razão, né? Porque o que aumentou foi a razão. Então, se tu fizer 2x menos x menos 4, o A2 menos o A1, vai dar a razão. Que é a mesma coisa, como a razão é constante, é a mesma coisa do que fazer o A3 menos o A2, porque o que aumentou daqui para cá também foi a razão. Então, se tu fizer o contrário, pegar o da frente e diminuir o de trás, tu vai ter a razão, vai ter o valor que aumentou, né? Então, eu vou fazer x2 menos 2x, que aí eu também vou ter a razão. Como a razão é igual, então essas contas vão ter que ser a mesma. Essas contas vão ter que resultar no mesmo valor. Então, 2x menos x menos 4 vai ser igual a fazer x mais 2 menos 2x. Ou seja, o A2 menos o A1, isso dá razão. O A3 menos o A2 também dá razão. Então, os dois têm que ser iguais, é isso que eu estou querendo dizer. Aqui, como eu tenho x, eu vou conseguir descobrir o x nessa equação. Então, vamos lá, eu vou ficar com 2x, menos com x dá menos x, menos com menos 4 dá mais 4. Do lado de lá ficou com x mais 2 menos 2x. Vou passar os x tudo para os meus lados. Vai ficar 2x menos x. O x que está na direita passa para a esquerda. O menos 2x que está na direita passa para a esquerda positivo. Do lado de lá tem o 2 já. E tem o 4 que está na esquerda vai passar para lá negativo. Então, 2x menos x dá 0x, né? Sobrou 2x só. Do lado de lá, 2 menos 4 dá menos 2. Então, o x vai ser menos 2 dividido por 2. Então, o x vai ser menos 1. Então, achamos o x. Então, só vamos trocar aqui para ver se é isso mesmo. O x descobrimos que vale menos 1. Então, vamos ver se fecha uma PA, né? Então, troca o x por menos 1. Quem vai ser o primeiro termo? Vai ser menos 1 menos 4. Isso dá menos 5. O termo do meio é 2 vezes x. O x é menos 1, então 2 vezes menos 1 dá menos 2. E o último termo é x mais 2. Menos 1 mais 2 dá 1. Fechou uma PA? Fechou, né? Porque está aumentando sempre um valor fixo, constante. Quanto que está aumentando? Está aumentando 3. Então, a razão vale 3. Então, nesse caso, é uma PA de razão 3. Fechou? E aí vem a fórmula geral, então. A gente tem uma fórmula que eu acho que a gente não precisa usar ela pensando numa fórmula, né? Porque eu acho que é meio que intuitivo. Mas tem uma fórmula, então, geral para calcular qualquer termo da PA, desde que tu conheça o A1 e a razão. Então, se tu sabe o primeiro termo, o A1,
Tu pode fazer uma fórmula para calcular o termo que está na posição n. Como que eu faço isso? O AN, o termo que estiver na posição n, vai ser sempre igual o A1 mais... Imagina assim, imagina que tu está na posição que nem antes. Tu quer calcular o A7. Se tu está na posição 1 e tu quer ir para a posição 7, quantos passos tu vai ter que dar? Tu vai ter que dar 6 passos, né? Tu vai ter que fazer 6 vezes, tu vai ter que fazer 6 passos, cada passo é uma razão, então tu vai aumentar 6 razões. Se tu quisesse calcular o A10, quantos passos tu ia ter que andar do 1 até o 10? 9, então tu ia calcular 9 razões. Sempre vai ser um índice aqui de baixo menos 1 vezes as razões. Porque se tu quer chegar na casa que está na posição n, tu já está saindo da casa 1. Então quantos passos tu vai andar? Tu vai andar n menos 1 passos. E cada passo é uma razão, então tu multiplica pela razão. Então tá aí, essa é a fórmula. Para calcular o termo que está na posição n, tu pensa que tu sai do A1 e tu vai andar para frente n menos 1 passos. Mas cada n menos 1 é uma razão. Então tu vai fazer n menos 1 vezes as razões. Quantas razões tu foi? Quantas razões vai andar? Vai andar n menos 1. Então vai ficar n menos 1 vezes 0. Então essa daqui é a fórmula que a gente tem do termo geral. O AN é o termo que está na posição n, tu escolhe o n que tu quiser. Vai ser o A1 mais n menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula que a gente tem para o termo geral de uma PA. Essa fórmula vale para a progressão aritmética. Exemplos. Calcule o 20º termo de uma PA, onde o A1 vale 7 e a razão é 2. Tá? Tu sabe que o primeiro termo é 7. E ele quer saber o 20º termo. Tu poderia ir somando 2. Vai somando 2, somando 2, somando 2, somando... vai indo. Mas ok, perdeu de tempo, né? Porque tem uma maneira rápida de tu calcular. Quanto que vale o A20? Sem usar fórmula, até maneira intuitiva, né? Quanto que vale o termo que está na posição 20? Pensa. Tu sai do primeiro, que é 7. Quando tu sai do 1 e tu vai para o termo 20, tu andou quantos passos? 19. E cada passo era uma razão. Então a razão era 2, então tu fez 19 vezes 2. Mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, 19 vezes. Então é 19 vezes 2. E tá feito. Então 19 vezes 2 dá 38. 38 mais 7, 45. Que na verdade isso que eu fiz, então descobrimos, né? Resposta 45. O que eu fiz foi usar a fórmula, né? Mas tá vendo? Tu pode fazer de maneira intuitiva, né? Se tu pegar a fórmula e trocar o n por 20, vai ficar que o A20 é igual a 1 mais 20 menos 1, que é 19, vezes as razões. O A1 é 7, o 19 é 2, ó. É a mesma coisa. Só que ali em cima eu já fiz de maneira intuitiva, sem precisar pensar na fórmula. Então eu acabo utilizando, mas se tu quer, gosta da fórmula e tudo mais, pode usar a fórmula bem tranquilamente. 2. Calcule o valor do nono termo de uma PA cujo A4 vale 12 e o A7 vale 21. Então pensa comigo. Tu sabe que o A4 vale 12 e o A7 vale 21. Eles não contaram quanto vale a razão, mas tem como a gente descobrir, né? Por quê? Do 4 até o 7, tu vai andar quantos passos? Tu vai andar 3 passos, então tu vai somar 3 razões. Então 12, que é o valor de onde sai, se tu somar 3 razões no 12, tu vai chegar no 21. Então daqui eu vou descobrir a razão. Então 3R é igual a 21 menos 12, que dá 9. Então o 3 está multiplicando o R e passa dividindo. Então o R é 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 dá 3, então a razão é 3. Então fechou, né? Porque eu já estou no A7, então aqui é fácil, né? Eu quero saber o A9. É só somar 3, soma 3. Então é somar 6, né? 21 mais 6, 27. Então resposta, o A9 vale 27. Certo? Qualquer coisa, dá um pause no vídeo, reflete um pouquinho e depois segue. Escreva a PA cujo sexto termo é 47 e o segundo termo é 35. Então, bem parecido com o anterior, né? O segundo termo é 35 e o sexto termo é 47. Não contaram a razão, então não tem que descobrir quem é a razão. Então, vamos lá. Para eu sair da casa 2 para a casa 6, eu tenho que somar quantas razões? Se é uma PA, tu tem que somar 4 razões, porque tu vai andar 4 passos. Certo? Então,
35 mais 4 razões fecha 47. Então, 4R vai ser igual a 47 menos 35. 47 menos 35 dá 12. Então, meu R vai ser 12 dividido por 4, que é 3. Ó, por acaso deu a mesma, né, de antes. Então, é 3. Então, tá aí. Então, tu consegue escrever essa PA, né? 6 termos. A gente sabia que aqui era 47 e o segundo era 35. Como a razão é 3, então aqui tem que ser 32 para fechar a razão 3. E agora só aumentando 3, né? 38, 41, aumenta 3, 44, aumenta 3, 47. Fechou. Tá aí a PA. Exemplo 4. Um atleta se prepara para uma competição e nada 200 metros no primeiro dia. No 16º dia ele chega a nadar 950 metros. Se a cada dia ele nada uma mesma distância a mais do que nadou no dia anterior, quantos metros ele nadou no 6º dia? Tá, então tranquilo, né? Então no primeiro dia o cara nadou 200 metros. No 16º dia ele nadou 950. Então, do 1 para o 16, aumentou quanto? Se sempre aumenta o mesmo valor, então aumentou quantos passos? Tu estava no passo 1, tu foi para o 16, aumentou 15 passos. Então foram 15 razões, porque sempre aumenta o mesmo valor, então é como se fosse uma PA. Então 200 mais 15 razões vai fechar 950. Então 200 mais 15 razões vai fechar 950. Então 15 razões é igual 950 menos 200, dá 750. Então a razão é 750 dividido por 15. 75 dividido por 15 dá 5, com 0, 50. Então a razão é 50. Então cada dia que passa ele nadou 50 metros a mais. A pergunta é quanto ele nadou no 6º dia, né? Bom, no 6º dia só sair do A1, que é 200 metros. E para sair do 1 e chegar no 6º, tu aumenta 5, né? Então tu andou 5 passos, então 5 razões. Então 5 vezes 50. 5 vezes 50 dá 250, mais 200, 450. Então resposta... No 6º dia, ele nadou 450 metros. Beleza? Falta duas coisas para a gente ver sobre PA. Uma se chama interpolação aritmética. Interpolar, tu tem os polos, tu quer botar no meio, no meio, né? Então, interpolar meios aritméticos é tu botar entre dois números, tu botar entre dois polos, tu vai botando termos, de forma que feche uma PA, por isso é aritméticos, para fechar uma progressão aritmética. Então, olha só, exemplo 1. Interpolar 6 meios aritméticos entre 1 e 29. Então, tu pega o polo 1, pega o polo 29 e interpola 6, bota 6 termos aqui, de maneira que feche uma PA, porque eu quero botar 6 meios aritméticos. Então, tem que fechar uma progressão aritmética. Então, é isso. Então, esse termo que aparece às vezes em alguns exercícios significa isso, que tu vai pegar os polos e botar no meio, interpolar. Se for aritmético, é para fechar uma progressão aritmética. Então, vamos lá. Então, nesse caso, o A1 é 1, tu vai botar 6 caras aqui, então vou fechar 7 já. Então, o A8 vai fechar 29, certo? Porque tu vai botar 6 aqui no meio, né? 6 mais esse primeiro dá 7, então esse aqui é o 8º termo. Então, beleza. Então, qual é a razão? Vamos fazer aquela mesma ideia, né? Se eu sair do A1 e for para o A8, eu andei 7 passos, então tu somou 7 razões. Então, se eu sair do 1 e somar 7 razões, eu vou chegar no 29. Então, 1 passa para lá subtraindo, dá 28. O 7 está multiplicando, passa dividindo, dá 4. Então, tu tem que a razão aqui é 4. Então, só ir somando 4 em 4 que tu interpola o 6. Então, 1 mais 4 dá 5, mais 4 dá 9, mais 4 dá 13, mais 4 dá 17, mais 4 dá 21, mais 4 dá 25, mais 4 dá 29. Fechou. Interpolados 6 meios aritméticos. Questão número 2. Quantos meios aritméticos a gente precisa inserir entre 100 e 124 para que a razão seja 6? Então, tu tem 100... Eu não sei quantos eu vou botar aqui no meio. E 124. Aqui até são números pequenos, tu poderia ir indo de 6 em 6, né? Mas vou resolver o problema imaginando que se fossem números grandes, né? O que eu faria? Então, a razão é 6,
certo? Então tu vai indo de 6 em 6. Então o que eu vou fazer? Eu não sei quanto que é, eu não sei qual é esse termo aqui, ó, eu não sei a posição dele, porque se eu soubesse a posição, eu saberia quantos eu tenho que botar aqui no meio. Eu vou usar a fórmula aqui, porque aqui a fórmula vai ser útil. Esse termo que está na posição n, esse 124, deixa eu botar a fórmula até aqui para te ver. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O termo que está na posição n, que eu não sei quantos termos tem aqui ainda, é 124. O A1 é 100. O n eu ainda não sei, qual é a posição desse cara aqui, eu não sei quantos termos tem. Mas a razão eu sei que é 6. Olha que a única coisa que falta aqui na fórmula é o n, então tu consegue descobrir o n. Então vamos descobrir o n. Então 124 igual a 100 mais n menos 1 vezes 6. Todo mundo vê 6. n vezes 6 dá 6n, menos 1 vezes 6 dá menos 6. Então vai ficar 6n. Aqui na direita, os números eu vou passar para a esquerda, tá? Vai ficar 124 menos 100 mais 6. 124 menos 100 dá 24, mais 6 dá 30. Então vai ficar 30 igual a 6n. Então meu n vai ser 30 dividido por 6. Ou seja, meu n vai ser 5. Então esse daqui é o quinto termo, é o A5. Só cuidado para responder a pergunta, tá? A pergunta é quantos meios aritméticos tu tem que colocar. Então tu tira os polos, né? Tira os polos, eram 5 termos, tu tirou esse canto e esse canto. Então sobraram 3, então tu tem que botar 3 meios aritméticos. Então a resposta, 3 meios aritméticos. Certo? Então aqui a fórmula acaba ajudando, então, no final das contas, né? Um pouquinho. Então daqui a pouco auxilia. Que é um tipo de problema até que tem que ter um certinho cuidado ali para não responder besteira, né? E é isso. E para a gente fechar nossa aula de PA, a gente precisa falar um pouquinho do Gauss, certo? Porque é daqui que vai surgir uma fórmula muito importante para a matemática e bem interessante, né? Que é a soma dos n primeiros termos de uma PA. Então Gauss, isso era no século XVIII para XIX, ele tinha aproximadamente 10 anos. O professor dele pediu para ele fazer a seguinte conta. Pediu para, na verdade, os alunos da turma fazer para ver se eles paravam de fazer bagunça, né? O professor pediu para eles fazerem o seguinte, calcular a soma dos números de 1 a 100. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 50, mais 51, mais 52, vai somando, né? Até fecha 100. Então, mais 97, mais 98, mais 99, mais 100. Nossa, ficou bem apertado ali, mas dá para entender. O professor passou isso para ver se eles paravam de conversar e levassem um tempo. E o Gauss resolveu isso aqui em pouquíssimo tempo, assim. Em questão de 2, 3 minutos ele estava lá com a resposta pronta, né? E o professor ficou surpreso porque estava certo. Como que o Gauss fez essa soma? Ele observou que sempre que tu somava o primeiro com o último, dava o mesmo valor. 1 mais 100 dá 101. 2 mais 99 dá 101. 3 mais 98 dá 101. 4 mais 97 dá 101. Sempre dá 101. E 150 mais 51, que vai ser o parzinho aqui do meio, vai dar 101 também. Então, na verdade, vai dar sempre 101 quando tu fizer o primeiro com o último. Então, ele dividiu a conta aqui no meio, né? Quantos parzinhos dão? Dão 50, né? Tem 50 para cada lado. Então, é só fazer 101 vezes 50. Que não precisa nem fazer isso aqui, né? 100 vezes 50 dá 5.000. E ainda uma vez 50 dá mais 50, né? Então dá 5.050. E o Gauss falou para o professor, disse, tá aqui, ó, 5.050. Assim. Enquanto tinha lá gente somando de um por um, né? E isso acontece sempre com uma progressão aritmética. E é daqui que vai surgir a fórmula, né? Sempre que tu tem uma progressão aritmética, vou pegar aqui um exemplo para vocês. Deixa eu pensar. Tá, vou pegar uma fácil. 3, 5, 7, 9, 11 e 13. Se eu pergunto, qual é a soma dos 6 primeiros termos dessa PA, dessa progressão aritmética? Olha só. Se tu somar 6 com 13, dá 16. Se tu somar 5 com 11, dá 16. Soma 7 com 9, dá 16. Então é só fazer 3 vezes 16. 48 é a resposta. Direto. Isso sempre funciona na PA. Então daqui sai a fórmula da soma dos primeiros n termos de uma PA. Basta tu somar o primeiro e o último, porque sempre vai ser o mesmo valor. Então tu pega o que está na posição 1 e o que está na posição n,
Daí tu vai ter a soma do primeiro com o último, que vai ser igual, sempre que tu somar proporcional equidistante aos extremos, sempre que tu somar vai dar o mesmo valor. Tu pegou dois que estão a uma mesma distância dos cantos. Pegou o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo, sempre que tu for somando, você vai dar o mesmo valor. Então é só pegar o primeiro e o último, na verdade, que é esse valor, e multiplicar por quantos números tem e dividir por 2, que é fazer os parzinhos, que é a lógica que foi feita aqui em cima. Então é daqui que vem a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA. Certo? Então, bem direto. Ah, professor, mas se for ímpar os números, né? Aqui a gente pegou pares, né? Um número par, né, de termos. Se for ímpar, pode usar a fórmula igual, porque daí, na verdade, o que sobrar bem no meio seria a metade, né? Ele vai ficar daí a metade, porque não vai ter com quem fazer parzinho, mas daí vai fechar sempre a metade mesmo. Então pode ficar tranquilo que vai funcionar também. Então vamos lá para fechar nossa aula. Determinar a soma dos 20 primeiros termos da PA. 4, 10 e lá vai. Bom, observa, como é uma PA, tu sabe que aumenta um valor fixo. Então tu já sabe olhando aqui, ó, que do 4 foi para o 10, então a razão é 6 positivo. Se eu quero somar até o termo 20, eu tenho que saber quem é o termo que está na posição 20. Basta eu sair do primeiro, que é 4, do primeiro para ir até a casa 20, tu vai andar 19 passos, então tu vai somar 19 razões. Então vai ficar 19 vezes 6. Deixa eu fazer aqui rapidinho, para economizar tempo. 19 vezes 6 dá 114, mais 4, 118. Então, o 20º termo é 118. Então, tu sabe o A1 e tu sabe o A20. Aqui tu sabe que é 4 e aqui tu sabe que é 118. Tudo bem? Agora, eu quero saber a soma de todos esses 20 primeiros termos. O que tu faz? Basta tu saber o primeiro e o último. Porque tu vai fazer... Tu vai somar o primeiro com o último, que vai dar 122, e multiplicar, tem 20 termos, quando tu dividir na metade, vão dar 10 termos para cada lado, então é só fazer vezes 10. Então a resposta é 1220. Então essa é a soma dos 10 primeiros termos, 1220. Poderia usar a fórmula, né? A fórmula é a mesma coisa do que eu expliquei com a lógica, né? Então é só trocar o n por 20, né? Que eu botei 10, que é 20. Então, a soma dos 20 primeiros termos é só tu fazer o primeiro mais o 20º, vezes quantos termos tem, o n, tem 20, dividido por 2. Então, 20 dividido por 2 vão dar 10 parzinhos, todos os 10 parzinhos vão dar o mesmo valor do que somar os extremos, né? Então, funciona. Então, fechou. Certo? Próximo. Numa progressão aritmética, o A3 vale 15 e o A7 vale 3. Calcular a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. Então, eu quero saber a soma dos 10 primeiros termos. Tem que somar o A1, mais A2, mais A3, até o A10. Quanto que vale? Eles contaram quanto vale o A3 e quanto vale o A7. Tá? Então, observa só. O A3 vale 15 e o A7 vale 3. O que eu sei? O A3 está a 2 passos desse extremo. O A7 está a 2 passos também desse extremo. Certo? Opa, não. Não, nesse caso não, né? Achei que aqui ia funcionar, mas não, porque esse daqui está a 2 passos, né? Esse aqui está a 3 passos. Ah, eu ia fazer, porque daí ia ser rápido, né? Se tivesse os dois a equidistância dos extremos, era só usar a soma deles, porque a soma deles vai ser a mesma coisa que a soma dos extremos, né? Mas aqui nesse caso não dá, porque aqui é o A7, então eu vou ter que calcular a razão mesmo. Então vamos voltar. Tá, mas vamos lá. Do A3 para o A7, tu tem que andar quantos passos? 4, né? Então tu vai somar 4 razões. Então 15, que é o valor do A3, mais 4 razões, vai fechar o valor 3, que é o A7. Então 4 razões vão ser iguais, 3 menos 15, que dá menos 12. Então, a minha razão vai ser menos 12 dividido por 4. A minha razão é menos 3. Certo? Então, está baixando 3. Está diminuindo 3 a cada passo aqui na progressão aritmética. Então, aqui o A2 é 18 e o A1 é 21, né? Para fechar. Aqui está baixando 3, então o A8 é 0, o A9 é menos 3 e o A10 é menos 6. Então, fechou. Então, qual é a soma dos 10 primeiros termos? Tu soma o A1, que é 21, com o A10, que é menos 6, multiplica por quantos termos tem, que é 10, e divide por 2. Então, tá aí.
certo? Então, 21 menos 6 dá 15. 15 vezes 10, 150. 150 dividido por 2, 75. Então, a soma dos 10 primeiros termos fecha 75. E na próxima aula a gente vai falar sobre PG, certo? Então, espero aí que vocês tenham entendido. Separa exercício, resolve e vamos que vamos. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.